Para quem não conhece, essa é uma questão lá de 2014, da prova de segunda fase da FUVEST. Esse texto descreve uma situação geométrica, diz para você que RQ e QP têm mesma medida e pede para você calcular dois valores, a tangente de alfa e o seno de θ. Diferente das outras soluções que eu vi aí na internet, tanto em vídeo quanto em PDF, eu vou fazer um caminho totalmente trigonométrico que não vai demandar nenhuma criatividade com construções auxiliares. Mas nós vamos precisar revisar alguns tópicos que nos acompanharão durante a minha proposta. Então você tem o ângulo externo sendo dado por esse ângulo em amarelo, e ele vai ser sempre a soma dos ângulos opostos ao seu ângulo adjacente. Então perceba que o seu ângulo adjacente é esse vermelho, e portanto você vai levar em consideração a soma de θ1 com θ2 para calcular o ângulo que está lá fora, o ângulo externo. Em seguida, nós relembramos que ângulos suplementares, ou seja, ângulos que somados resultam em 180 graus, possuem o mesmo seno. Então você percebe que θ mais 180 menos θ vai dar 180, eles são suplementares e portanto possuem mesmo seno. No mundo da geometria, isso vai acontecer sempre que você tiver ângulos que estão numa mesma reta horizontal. Então você teria um ângulo aqui e um outro ângulo, esses ângulos possuem o mesmo valor de seno. Seguimos aqui com o seno da soma e o seno da diferença, são fórmulas aí bem tradicionais do mundo da trigonometria, é importante relembrá-las. E por fim temos a transformação da subtração de senos no produto de seno por cosseno. Eu coloquei de forma literal o argumento de cada uma dessas funções. O argumento da função seno acaba sendo a semidiferença e o argumento da função cosseno, semissoma. Então, se você tem seno de θ menos seno de θ2, você pode transformar essa subtração no produto duas vezes seno de θ1 menos θ2 sobre 2 vezes cosseno da média aritmética entre esses dois ângulos. E com isso, nós chegamos ao último tópico, que é a lei dos senos. Relaciona os lados de um triângulo com os senos dos ângulos opostos a cada um desses lados, certo? Com isso, relembrando que RQ tem o mesmo valor que QP, eu vou chamar esse segmento de Y, vou nomear esse ponto de K e dizer que RK vale X. E aí eu vou fazer duas aplicações de lei dos senos, mas antes disso é interessante nós trabalharmos com o teorema do ângulo externo. Então, primeiramente, nós vamos levar em consideração o cálculo desse ângulo em vermelho aqui. Esse ângulo, somado com 60 graus, precisa resultar no alfa, né? Pelo teorema do ângulo externo, eu sei que alfa é igual a 60 mais o ângulo vermelho. Esse ângulo vermelho, obviamente, vai ser alfa menos 60 graus. Justamente porque se você somar alfa menos 60, aos 60 graus você chega em alfa. E da mesma forma, eu vou aplicar o teorema do ângulo externo para calcular o próprio ângulo externo verde. Claramente você vai olhar para a soma 60 e alfa, de modo então que o ângulo verde vai valer alfa mais 60 graus. E por fim, temos um último ângulo importante a ser posto em evidência, que é este ângulo aqui. Claramente ele vai ser 180 menos alfa. E com isso nós podemos prosseguir com a lei do seno. Então vamos trabalhar com o triângulo RQK. Eu vou basicamente trabalhar com os lados x e y, então o x é oposto ao ângulo θ e o y é oposto ao ângulo alfa. Mas quanto que vale seno de θ no fim das contas, né? O ângulo θ, ele é suplementar com o ângulo alfa mais 60. Então, você pode dizer que seno de θ é igual a seno de alfa mais 60. Eu vou fazer essa substituição. E, portanto, você consegue uma razão entre x e y, né? Basta então você isolar x sobre y. A próxima lei dos senos que eu vou aplicar vai ser no triângulo RPK. Dessa vez eu vou tomar os lados 2y e x. Então perceba que o lado x está oposto ao ângulo vermelho, de alfa menos 60 graus, e o lado 2y está oposto ao ângulo 180 menos alfa. Acontece que o seno de 180 menos alfa é o próprio seno de alfa, né? E novamente nós conseguimos encontrar uma razão x sobre y. Basta então isolar. E com isso você pode igualar essas duas expressões que nós acabamos de encontrar. Ficamos com seno de alfa mais 60 sobre seno de alfa igual a 2 vezes seno de alfa menos 60 sobre seno de alfa. Eu posso fazer o cancelamento do seno de alfa e chegamos no próximo passo teórico, que é a aplicação do Prostaferes. Perceba que eu posso reescrever o 2 vezes seno de alfa menos 60 como a soma de seno de alfa menos 60 com ele próprio. E com isso eu vou pegar um desses seno de alfa menos 60, jogar para o outro lado, e o outro ele permanece no lado direito, né? E agora eu posso aplicar o Prostaferes, então eu fico com 2 vezes o seno da semidiferença, isso vai dar 60 graus, o seno da semissoma, isso vai dar alfa. Isso acaba sendo 2 vezes raiz de 3 sobre 2 cosseno de alfa,
Ou seja, isso é igual a raiz de 3 cosseno de alfa. E isso era igual ao seno de alfa menos 60, né? E agora eu vou fazer a expansão dessa última equação pelo seno da diferença. Então eu vou manter o lado esquerdo inalterado. Eu vou fazer o seno da diferença. Então, como nós sabemos, o cosseno de 60 graus vale meio e o seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. O próximo passo reside na multiplicação da equação por 2. Então, ficamos com 2 raiz de 3 cosseno de alfa e do outro lado você simplifica os denominadores. E agora eu vou simplesmente isolar o seno de alfa, de modo então que você vai ficar com 3 raiz de 3 cosseno de alfa. Por fim, eu vou dividir ambos os lados da equação por cosseno de alfa e você chega à conclusão de que tangente de alfa vale 3 raiz de 3, né? Que era uma das requisições do comando do problema. E agora, para finalizarmos, vai ser necessário entender de que maneira o ângulo θ está relacionado com o ângulo alfa. Nesse caso, ele não está relacionado diretamente com o ângulo alfa, mas sim com o ângulo verde. E pelo desenho, você pode argumentar que seno de θ é seno de alfa mais 60. Por quê? Porque θ e alfa mais 60 são suplementares. E por conta disso, o seno deles deve resultar no mesmo valor, né? E bom, já que nós sabemos agora calcular o seno de θ, eu vou expandir o seno da soma. Então você percebe que, inevitavelmente, eu vou precisar calcular o valor de seno de alfa e do cosseno de alfa também. Por sorte, existem identidades que relacionam a tangente de um ângulo com o seu seno tão somente. E também é válido para o cosseno. Então, a identidade que relaciona seno e tangente é a seguinte. E o valor de tangente de alfa está bem fácil, é 3 raiz de 3, né? Então vou simplesmente substituir. 3 raiz de 3 ao quadrado vai dar 27. Você acaba ficando com 3 raiz de 3 sobre raiz quadrada de 28 é 2 raiz de 7. Eu vou prosseguir com a racionalização e você acaba ficando com 3 raiz de 21 sobre 14 para o seno de alfa. E daí o cosseno de alfa acaba tendo uma relação bem parecida em função da tangente e basta, portanto, você utilizar o resultado anterior. E racionalizando, você vai ficar com raiz de 7 sobre 14. E com isso, nós somos capazes de finalizar o problema. E agora já temos todos os resultados que vão ser utilizados. Então você tem seno de alfa como sendo 3 raiz de 21 sobre 14. Cosseno de 60 vai dar meio. Seno de 60 dá raiz de 3 sobre 2. E cosseno de alfa, raiz de 7 sobre 14. Você percebe que é possível colocar o fator raiz de 21 sobre 2 vezes 14 em evidência. Daí você vai ficar com 3 e o 1. Isso aí vai dar 4. E você consegue cancelar 4 e 28 como raiz de 21 sobre 7. E, portanto, você também acaba encontrando o valor de θ como sendo raiz de 21 sobre 7.